programa Celebrai a Vida, Cristo te convida. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Um abraço aí para a Dona Eli, também para a vovó Elisa, né? Esqueci o nome, né? A vó Olísia. Olísia, sempre atrapalho quando vou falar. Nós vamos nesse exato momento para o quadro Conhecendo Melhor a Bíblia, e nós vamos falar de uma temática bastante, eu diria, complexa e também bastante debatida, discutida, com relação à predestinação para a salvação do homem e da mulher. Que há muita divergência entre os arminianos, entre os próprios calvinistas, e aí tem a questão de história que muitos já devem até conhecer sobre. Nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca disto. Então, vamos falando sobre Deus predestinou a salvação do homem? Pergunta. Deus predeterminou antes mesmo da criação do mundo que haveria de enviar Cristo como um sacrifício pelo pecado. Ele preordenou que salvaria todos que entrassem e permanecessem em Cristo. Deus até mesmo predispôs as condições exatas que seriam necessárias para ser unido com seu Filho e assim experimentando esta salvação. Deus tem o direito de escolher salvar quem Ele quer e predeterminou salvar aqueles que o amam, aqueles que obedecem fielmente ao Evangelho de Cristo. Textos tais como Efésios 1, 3, 14, Romanos 8, 28, 30 devem ser analisados com muita minúcia, com muito cuidado. Deus não predestinou quais pessoas escolheriam cumprir a essas condições de salvação. Cada pessoa determina essa parte, ou seja, tem a ver com o livre-arbítrio da pessoa escolher se ela será salva ou não. Será salva se crê e for batizada, como disse Jesus. Do contrário, fica difícil, porque tem que crer. E lembrando que crer não é simplesmente falar de lábios, porque o próprio Cristo disse: muitos me honram de lábios, mas seu coração está distante. Tiago vai dizer que a fé tem que ter as suas obras. Exatamente, a obra da fé é reconhecer Jesus Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Se a pessoa faz isso, faz por onde, não tem mais nenhuma condenação, como dizem aos Romanos 8:1, para aqueles que estão com quem? Em Cristo, ou estão com Cristo. Portanto, o sangue de Cristo é adequado para salvar a todos, conforme diz Hebreus 2:9 e 1 João 2:2. E o apelo do Evangelho é dirigido a todos, Mateus 28:19, Marcos 16:15. Esses são os versículos que você pode ler em casa, se a gente for ler aqui, o tempo é curto, vai demorar muito. Deus quer que todos sejam salvos. Deus é longânimo, não quer que ninguém se perca. É o que vai falar lá, 1 Timóteo 2:3-4, principalmente 2 Pedro 3:9. E providenciou os meios necessários para tal salvação, e principalmente, obviamente, de todo aquele que estiver pronto a submeter-se a Ele em fé. Como eu disse, submeter-se ao seu amor, submeter-se à sua doutrina, que é amar a Deus com a condição de ser sobre todas as coisas. Não é simplesmente dizer que ama a Deus. Do mesmo modo, amar o próximo com a condicionante de que seja a si mesmo, porque do contrário, dizer que ama e não fazer em práticas, e não fazer em obras, nada adianta. Inclusive, João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus em nome do seu próximo é mentiroso. Como é que ele pode amar a Deus que não vê, se ao próximo que ele vê, ele não ama? Verdade. Vamos seguindo. O Evangelho revela que tipo de pessoa Deus determinou salvar. E agora cada pessoa tem que escolher se obedecerá ou não, como eu já citei da questão de crer e não crer. A ideia de uma predestinação arbitrária de indivíduos
para a salvação ou condenação é totalmente contrária aos princípios básicos das Escrituras. A Bíblia ensina claramente que Deus não mostra favoritismo, Atos 10, 34, 35, Romanos 2, 11, e que o julgamento será baseado em nossos atos e não em algum tipo de pré-escolha individual por Deus, Romanos 2, 9, 2 Coríntios 5, 10. Também poderia citar 1 Coríntios 6, 9, 10, que fala, Paulo, e ficarão de fora os adúlteros, os mentirosos, os roubadores, ou seja, a questão da salvação está ligada às próprias práticas da pessoa errada. Se ela não se arrepender enquanto tiver vida, sim, ela vai ser condenada, pois a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Há quem diga que todos aqueles que vão ser salvos e os que não vão fazer as obras daqueles que obviamente não são salvos, mas e aqueles que são salvos boas, que tudo que acontece já está interligado, já existe uma coincidência, ou melhor dizendo, um próprio agir de Deus. Inclusive chegam a utilizar a passagem de Judas Iscariotes, que se perdeu porque já era o filho da perdição, mas isso não quer dizer nada. Ele escolheu ser o que ele foi. Exatamente pelo fato de que existem as profecias, tudo o que ocorreu, a traição que Jesus sofreu, já era um cumprimento da profecia. O que ele tinha que fazer é lutar para que aquela profecia ruim não cumprisse sobre sua vida. Assim como a gente sabe que aqueles que aceitam a Cristo, que crê e obedece a sua palavra, que é o amor, vão para o céu, sabe que se não fazer isso não vai. Então nós temos que lutar constantemente para fazer aquilo que agrada a Deus, para termos a salvação. A Bíblia chega a nos dizer que não é por força, não é por violência, é tudo pelo Espírito. E aqueles que têm ouvidos escutam o que o Espírito diz às igrejas. Basta a pessoa crer, basta a pessoa não crer. Se crer, será salvo tu e a tua casa. Se não crer, fica complicado. Você tem que ter ação de crer, você tem que fazer a sua parte, esforçar, tendo bom ânimo, para que o Senhor possa estar contigo. Então essa cultura, ou esse pensamento, ligado, como eu disse no início, àqueles que seguem os pensamentos de João Calvino, os calvinistas, uma vez salvo para sempre salvo, que também se aplica a esse texto. Se temos a questão da predestinação, que Deus predeterminou quem vai ser salvo, quem não vai ser, tem a ver com a questão de uma vez salvo para sempre salvo, uma vez condenado para sempre condenado. Isso é um absurdo, porque imagina você vir para o mundo já condenado ao inferno. Nem o próprio Satanás, que o Senhor criou, ele não foi condenado para o fogo do inferno. Inclusive Jesus mesmo disse que o fogo no inferno não é para nós, mas é para Satanás e os anjos caídos. Só que se nós não seguirmos na vontade do Senhor, nós vamos para aquele mesmo lugar. Veja bem, como eu citei na questão do próprio maligno, ele escolheu ser um transgressor da palavra de Deus e não se arrependeu. A soberba tomou conta, quis usurpar o trono de Deus, e aí teve a consequência, o resultado de não ter se arrependido. Deus deve ter dado muito tempo para ele, não se arrependeu, assim como Deus deu tempo para o povo na época de Noé, e Noé ficou pregando 120 anos e o povo não dava crédito. Chegou um dado momento que o Senhor disse: Noé, entra com a sua família na arca, fecha as portas, e ali só se salvou 8 pessoas junto com Noé, porque Noé creu na palavra do Senhor. Assim como Deus também salvou de Sodoma e Gomorra só Ló e as suas 2 filhas, não salvou a esposa porque olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então é tudo na questão de crer ou não crer. Ló creu, foi salvo. A esposa olhou para trás, duvidou, virou uma estátua de sal. Noé creu e sua família foram salvos do dilúvio. Os outros não creram, zombavam de Noé, perderam a salvação. Então é bastante claro isso na Bíblia.
Eu não sei porque ainda tem muito dessa ensinança equivocada para atormentar mais as vidas. Verdade. E nós temos que ficar com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Eu quero só fazer Faz um adendo, então. Isso, um adendo sobre essa palavra, essa reflexão. Que o mais lindo que eu vejo assim na Bíblia, né, que Deus, ele realmente não faz acepção de pessoas, como está na própria palavra, né? Então, no momento que Deus diz isso, né, que está ali na palavra, como é que a pessoa vai pensar que Deus vai escolher uns para serem salvos e outros não? Não existe isso. Deus é justo, mas só que ele coloca uma condição, né? Nós temos também que fazer a nossa parte, lógico. Nós temos que buscar. Na própria palavra diz: buscar-me-eis e encontrareis. Aquele que bater, né, na porta, a porta vai abrir. Então ele diz o quê? Se crer e for batizado, será salvo. Está muito claro a condição para a salvação. Então, você pode estar agora num caminho errado, você pode estar fazendo coisas que desagradam a Deus, até de repente pensando que não tem jeito para ti, né? Mas Deus diz na sua palavra que se tu crer, for batizado, o que é ser batizado? Se tornar uma nova criatura com Cristo Jesus, tá? Mudar a sua vida, se arrepender dos seus erros, você vai ser salvo. Então, que coisa linda, é um consolo, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, é até polêmico isso: ah, o fulano foi pro inferno. Ah, fulano lá fez tanta coisa errada, morreu, mas foi pro inferno. Como é que nós vamos poder julgar e dizer com tanta convicção, através de julgamentos externos, se a pessoa foi pro inferno ou não? Se naquele último suspiro de vida dela, ela se arrependeu, ela aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, pediu perdão, ele pode ter sido salvo sim, né? Enquanto há o último suspiro de vida, a pessoa pode encontrar sim a salvação. Então nós não podemos ter esse tipo de julgamento. Agora, o que acontece, né, Bruno, que se você aceitar Jesus no tempo ainda que você está bem, que você está com saúde, você vai desfrutar de uma vida aqui ainda. Você já vai começar a, como é que se diz, a usufruir daquela paz, daquela alegria que só vem de Deus, né? Você não precisa esperar até o último momento. Você não precisa ter uma vida destruída, esperar chegar no fim, né, da vela para aceitar o Senhor. Aceite o quanto antes, porque quanto antes você aceitar, mais rápido você vai começar a ter a vida que o Senhor nos prometeu, aquela vida em abundância, né? Então, foi muito bom esse comentário, né, essa reflexão. E realmente Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive, vou passar para o irmão Bruno fazer o convite para quem está assistindo essa programação, né, que ainda não conhece o Senhor. Fala com eles, Bruno. Ainda falta concluir aqui ainda o raciocínio, a gente já vai chegar a esse momento. Amém. Então, eu quero ainda salientar uma coisa interessante, é que muitas pessoas às vezes confundem o poder da onisciência de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe sim quem vai ser salvo e quem não vai. O fato do Senhor saber quem vai e quem não vai, não quer dizer que Ele predestinou alguém para ir e não ir para o céu. Essa é uma reflexão que tem que ser feita. Porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares. Ele sabe se a pessoa vai se arrepender na última hora ou não. Agora, Ele não interfere na salvação. Ele não coloca um carimbo dizendo, esse vai ser salvo, esse não vai. Esse eu vou dar oportunidade, esse eu não vou. Não é bem assim. Inclusive, se a gente parar para analisar, até com a própria questão de Israel. Eles não aceitaram Jesus Cristo.
hoje tem aqueles conflitos lá, consequência por não ter aceitado a Jesus Cristo. Verdade. Muitos deles têm perdido a salvação por não ter aceitado a Cristo. Agora, Deus não tem interesse em salvá-los? Deus predestinou eles como nação eleita e todos vão ser sempre salvos? Não. Eles se desviaram da verdade e trouxeram as consequências. Isso é nítido e patente. Toda vez que Israel se prostrava diante das idolatrias, deixava de cumprir o mandamento de só adorar o Senhor, tinha as consequências. Eles eram levados para cativeiros, eles sofriam uma série de mazelas e problemáticas. Enfim, é só analisar todo o contexto das narrativas bíblicas do Velho Testamento. Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido. É uma coisa mais de efeito e causa, uma coisa mais de fez determinada coisa de ação e da própria questão da consequência dessa ação. Como diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Assim como a consequência daquele que sai do mundo de pecado, que aceita o Senhor, é a vida, e a vida com abundância. É aquilo que Paulo também disse: o viver é Cristo e o morrer é salvo, é ganho. Nós saltamos da morte para a vida quando abraçamos a Cristo. Então a questão é de escolha: ou você escolhe a Cristo ou você não escolhe, ou você aceita a palavra do Senhor ou você não aceita. Nós temos teorias diversas ao ponto de dizer que nem é necessário aceitar a Cristo para ser salvo. Por exemplo, a teologia universalista, que fala sobre a questão da salvação, diz que basta crer. Eu posso estar no islamismo, eu posso estar em qualquer outra crença que venha falar de Cristo ou até que rejeite Cristo. Mas como que é isso se a Bíblia diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Veja que não bate nessas verdades bíblicas o que muitos dizem por aí, e a gente tem que tomar cuidado. Encerrando assim, a predestinação é a predeterminação de Deus a enviar a Cristo e salvar aqueles que estão nele. Então essa é a predestinação, pois Deus disse na sua palavra por intermédio de Jesus que aqueles que fizerem as boas obras, eles vão ficar à destra de Deus Pai, vão ser chamados ou ficarão à direita, serão as ovelhas. Vinde benditos para o reino de vosso Pai, que vos espera desde a fundação do mundo. Porque Deus, como eu disse, na sua onisciência, já sabia que Adão e Eva iam pecar, ele já sabia que possivelmente tinha que enviar seu filho para uma obra redentora, sabia de todas as coisas. Então os céus já estavam preparados desde o início de tudo. É bastante complicado nós entendermos isso, porque nós estamos nesse plano físico. A nossa mentalidade é reduzida, inclusive cientificamente, nós não usamos nem 10% daquilo que nós poderíamos utilizar do nosso cérebro. Como é que nós vamos compreender essas coisas tão magnânimas, tão profundas, espirituais, metafísicas? Ok? Então Deus escolheu o povo que Ele salvaria. Nós temos agora a livre escolha para nos juntar com esse povo e tornando-nos uma pessoa do tipo que Deus predestinou a salvar por Cristo Jesus, quando nós escolhemos exatamente essa salvação que foi predestinada para aquele que fazer a vontade de Deus, assim como é predestinado para aquele que não faz a vontade de Deus a não salvação, a perdição. Todo homem foi convidado a se tornar um dos escolhidos, assim como tem o direito de não se tornar esse escolhido por não ter feito por onde, por não ter exatamente abraçado a fé, abraçado a Cristo. Lembrando que Cristo morreu por todos na cruz do Calvário, de braços abertos, glória a Deus, a fim de que todos se arrependessem e abraçassem esse sacrifício maravilhoso, salvífico, a fim de que o povo voltasse a Deus. Então,
você ainda que não aceitou a Cristo, ou na realidade até essa expressão às vezes é meio equivocada, na realidade é aceitar a doutrina de Cristo, o amor, a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, porque quem que não quer aceitar a Cristo, já que Ele é bom, já que Ele promete tudo, prosperidade? Às vezes o difícil é aceitar a sua doutrina, lutar por amar, ou de fato amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Mas mesmo fraquinho, o Senhor, Ele considera tudo. O Senhor, Ele olha para todos que estão se humilhando diante das suas potentes mãos. Então, você aceitando, abraçando e lutando na prática para fazer aquilo que Cristo mandou, com toda certeza você está dentro daquilo que o Senhor projetou para aqueles que o amam, para os salvos. Você se torna um salvo. Então, faça aquilo que o Senhor pediu, siga as pisadas do Mestre. Você que crê, você que não crê, porque às vezes a pessoa diz que crê, mas não crê de fato. É verdade. Ou as suas obras denunciam que não crê, porque não faz por onde. Não deixa Deus trabalhar, o Espírito de Deus trabalhar. Não deixa o ego de lado. Jesus disse, isso eu sempre digo, inclusive nos meus canais, como um conceito de um verdadeiro cristão, é renunciar o eu, carregar a sua cruz de cada dia e seguir a próximo Cristo. Sim. São essas três coisas que você tem que fazer para se tornar um cristão. Para você atestar ou dizer para o Senhor, não é para os homens, porque não adianta a gente se aparentar para os homens como os fariseus, mas para dizer para Deus que você é um cristão de verdade. Você deixa o eco, deixa o Espírito de Deus, assim como o próprio João Batista disse para Cristo: é necessário que eu diminua e que Cristo cresça em mim, ou que Cristo cresça. Assim você tem que deixar, carregar a sua cruz de cada dia e seguir aí. Amém. E deixar que o Espírito de Deus revele, trabalhe no vosso coração, porque cheguei a citar nesse quadro, nesse momento, conhecendo melhor a Bíblia, que nem é por força nem por violência. Não adianta, eu posso estar aqui pregando 30 horas, 40 horas, ou fazer até que o apóstolo Paulo fez, pregou na madrugada toda e o jovem caiu lá do terceiro andar, o jovem Eutico, e morreu, e depois Deus utilizou ele para ressuscitá-lo. Mas se o Espírito de Deus não estava sobre a vida de Paulo, ou se o Espírito de Deus não estivesse operando ali, não adianta pregar. Você tem que dar ouvido. Tem o Espírito de Deus trabalhando e você dá ouvido. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então é necessário você dar vazão, dar lugar para o Espírito de Deus. É necessário você realmente fazer a sua parte, chegar ao Senhor, que Ele chegará a vós com toda certeza, não só com bênção nessa vida, mas com o principal, a salvação das nossas almas. Então esse foi o quadro Conhecendo Melhor a Bíblia. Vamos ouvir mais um hino e já voltamos, finalizando o programa Celebrai a Vida. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.